Questão 151. Na anestesia peridural, como é usado nos partos, o médico anestesista precisa introduzir uma agulha nas costas do paciente, que atravessará várias camadas de tecido até chegar a uma região estreita chamada espaço epidural, que envolve a medula espinhal. A agulha é usada para injetar um líquido anestésico e a força que deve ser aplicada à agulha para fazê-la avançar através dos tecidos é variável. A figura é um gráfico do módulo da força em Newton em função do deslocamento x da ponta da agulha em milímetro durante uma anestesia peridural típica. Considere que a velocidade de penetração da agulha deve ser a mesma durante a aplicação da anestesia e que a força aplicada à agulha pelo médico anestesista em cada ponto deve ser proporcional à resistência naquele ponto. Aqui está o gráfico que a gente vai analisar daqui a pouco. Com base nas informações apresentadas, a maior resistência à força aplicada observa-se ao longo do segmento AB, FG, EF, GH ou HI. Então, pessoal, vamos ficar atento às informações que importam para a gente nessa questão, certo? Para não ficar se enchendo de informação que não vai ser útil. Ok? Só para lembrar aqui, então, ele fala que a figura é um gráfico do módulo F da força, certo? Então, gráfico do módulo F da força em Newton. E x é o deslocamento da ponta da agulha, certo? Em milímetro, durante uma anestesia, né? E aqui vem a informação importante. Considere que a velocidade de penetração da agulha deve ser a mesma durante a aplicação da anestesia. E que a força aplicada, essa é a parte aqui que nos importa, ó, a força aplicada à agulha pelo médico anestesista em cada ponto deve ser proporcional à resistência naquele ponto. Então, de novo, a força aplicada em cada ponto é proporcional à resistência naquele ponto. E na pergunta ele vai querer saber o quê? A maior resistência à força aplicada observa-se ao longo de qual segmento, né? Beleza, então a gente vai analisar esse gráfico. Então, o gráfico aqui é da força aplicada em função da penetração da agulha. Então, a força está aqui no eixo vertical e a penetração da agulha está sendo contada no eixo horizontal. Certo? Então, olha só. A gente está analisando aqui, por exemplo, observe que de 0 até 8 milímetros, que é o ponto B ali. Por que é 8? Porque você observa que tem 5 quadradinhos no 10, então é porque cada quadradinho vale 2. Então, do 0 até 8, no 0, claro, a agulha não tinha penetrado força nenhuma. Então, à medida que ela vai penetrando aqui no eixo X, do A para o B, aqui no caso do segmento AB, observe que a força ela vai aumentando de forma linear. Ora, mas se a força é proporcional à resistência, significa que a resistência está aumentando também. Ao chegar nesse ponto B aqui, foi aplicada a força máxima aqui, que é 12 newtons. Força máxima no gráfico aqui, que é 12 newtons. Significa que no ponto B, a resistência também é máxima. Ok? E, a partir desse ponto, ela vai começar a diminuir essa resistência. Por quê? Porque a força está diminuindo, e lembrando que a força é proporcional à resistência. Então, do B para o C, certo? A força vai diminuindo, logo é porque a resistência está diminuindo. Então, a resistência foi máxima aqui no ponto B, somente no ponto B. Mas a questão pede que a gente analise um segmento, certo? E o B é somente um ponto. Então, vamos analisar um segmento inteiro. Então, você observa que no segmento BC, a força foi decrescente, logo a resistência foi decrescente. No segmento CD, você observa que a força vai aumentar, logo a resistência está aumentando, mas ainda não chegou ao máximo que houve no B. No DE, a força vai diminuindo, logo a resistência vai diminuindo. E no segmento EF, certo? A resistência, no caso a força, ela é constante, logo a resistência é constante. Ok? No segmento EFG, a força vai aumentando gradativamente até atingir o ponto máximo aqui, né? A força máxima no G
no ponto G, que a força máxima é 12. E ela vai ficar constante até o ponto H. Então, observe que a força foi máxima do G até o H. Em todo esse segmento GH, certo? A força aplicada foi máxima, logo a resistência foi a maior aí nesse segmento GH. E do H para o I ela vai decrescer novamente. Logo, a resistência máxima foi no segmento GH, item D. Certo, gente? Questãozinha de análise de gráfico muito interessante. É isso aí, pessoal. Se o vídeo te ajudou, não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para notificações. Tá aqui os botões que você vai apertar e obrigado por ter ficado até agora. Valeu, pessoal!